Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre o que eu já havia falado anteriormente. Eu fiz um episódio sobre um amigo meu, né, que está se definindo como uma pessoa mais espiritual. E, na verdade, essa é uma pergunta muito interessante, né, porque a pergunta é: existe alguma forma de espiritualidade que não envolva algum tipo de crença absurda, né? Ou seja, quando a gente fala de espiritualidade, será se existe uma forma de espiritualidade que possa ser definida de forma que um ateu se identifique, ou que não envolva algum tipo de absurdo, né? Como, por exemplo, você acreditar em cobra falante, você acreditar em mulher virgem, né? Ou seja, mulher que dá um filho é virgem, homem que morre na cruz e depois ressuscita, transforma água em vinho. Será se a espiritualidade ela sempre tem que ter algum tipo de componente místico, né? Será se para ser espiritual você precisa ser uma pessoa que acredita no absurdo, né? Que acredita naquilo que não tem basicamente nenhuma base real, ou seja, ser espiritual é ser uma pessoa. Eu usaria a palavra inocente, né? Mas eu sei que os cristãos usam isso contra os ateus, né? Que os ateus são inocentes, né? O próprio Einstein foi chamado de inocente por um grupo de cristão, né? Porque Einstein não acreditava em um Deus pessoal. Ele foi chamado de inocente. Então, o termo inocente muitas vezes é usado muito pelos cristãos contra os ateus, né? Que os ateus seriam inocentes, né? E eu já vi, inclusive, em debates usando esses termos contra os ateus, que os ateus seriam inocentes, né? Mas, de certa forma, sim, no sentido de que para ser espiritual você precisa estar disposto a acreditar em coisas bizarras, né? Como você aceitar as narrativas bíblicas, como a Arca de Noé, Jesus ter ressuscitado, ter voltado dos mortos. Talvez, não sei, alguns cristãos acreditarem na invasão dos zumbis em Jerusalém, quando as tumbas se abriram e os santos saíram da tumba, né? Então, o que é a espiritualidade? A espiritualidade, ela tem a ver com algum tipo de misticismo, ou será que é possível ter uma espiritualidade sem necessariamente acreditar no absurdo, né? Para isso, eu queria, na verdade, começar fazendo uma separação que é muito importante, né? Essa separação, na verdade, ela é importante porque ela toca em um assunto que muitas vezes os cristãos eles tendem a representar de forma equivocada, né? A pergunta é: será se um cientista, uma pessoa racional, né? Ou seja, uma pessoa que é baseada em evidências, que pensa, que tem um pensamento baseado em evidência, uma pessoa que é racional, um cientista que usa teorias, será se essa pessoa pode, né? Será se ela pode aceitar alguma coisa, aceitar que a ciência tem limite, né? Ou seja, será que ela pode usar a seguinte frase, né? Que é muito usado pelos cristãos, mas será que um ateu também pode falar isso, um cientista, um cético fala da seguinte forma: a ciência tem limites, né? Ou seja, a ciência tem limites. Será se uma pessoa cética, né? Uma pessoa que é racional, se ela pode usar essa frase? Minha resposta é sim. Não tem nenhum problema. Existe um mal entendido, na verdade existem vários mal entendidos, na verdade. Na verdade, o cristianismo é um conjunto de mal entendidos, né? De desinformação, distorção de discurso. O cientista, ele aceita que a ciência é limitada. Por isso que existe doutorado, né? O que um doutorando, né? Um doutorando é uma pessoa que vai estudar uma área que ainda não está muito bem estudada. Quem escreveu artigo científico sabe que todo artigo científico vai ter uma revisão da literatura, né? Todo artigo científico, a gente faz um exercício que muitas vezes é conhecido como o estado da arte, né? Preenchendo um vácuo, né? Ou seja, nenhuma pesquisa, às vezes até pesquisa de TCC, de mestrado, com certeza de doutorado é certo, né? Você vai tentar preencher um vácuo, né? Ou seja, você vai tentar achar uma área que a ciência ainda não investigou muito bem e vai investigar aquela área. Pode ser uma área como a física, a biologia ou uma área de ciência de computação. Por exemplo, agora, nesse exato momento, eu estou escrevendo um artigo científico, na verdade eu já escrevi, mas ele está em processo de revisão por pares, já está na terceira rodada, né? Ou seja, você manda para o revisor devolve, você faz modificações, o revisor devolve, já está na terceira. Eu acho que dessa vez ele vai ser aceito, né? Porque os revisores já estão felizes, é só o editor que está segurando. Mas esse trabalho eu estou tentando preencher um vácuo na literatura, né? Ou seja, um vácuo na pesquisa científica de uso de aprendizado de máquina, ou seja, os modelos de linguagem, que é artificial, em medicina, mais especificamente para
servir comunicação com médicos, né? Então, o meu trabalho tem isso, né? Que a gente chama de gap, né? O lacuna, o estado da arte, né? Então, toda pesquisa científica se baseia nisso. Isso que é pesquisa científica. Então, a ciência se move exatamente porque ela é limitada. Se um dia a ciência tem um desenho, né, uma série que quem gosta chama Futurama, né, e tem aquele o cientista lá, que eu esqueci o nome dele, que é o malucão que usa um óculos lá, meio doidão. Aí tem a parte que Futurama no futuro, por exemplo, aí tem uma parte que eles finalmente respondem todas as perguntas da humanidade, né? E aí esse cientista fica perdido, né? Todos os cientistas ficam perdidos, porque o que move a ciência, né? O que move os cientistas são as perguntas, né? Então o cientista ele aceita sim que a ciência tem limite. Então toda vez que um cristão dizer que o cientista é arrogante, um cientista não reconhece o limite da ciência, ele está fazendo o que ele faz melhor, que é falar daquilo que não entende, né? A ciência é movida pelos os limites. Então vai ter uma diferença entre você falar que a ciência tem limites, a ciência não explica tudo, e você falar que a ciência nunca vai explicar tudo, né? É exatamente o que o cristão faz. O cristão, quando ele fala que a ciência não explica tudo, ele está se referindo ao fato de que a ciência nunca vai explicar tudo, né? Ou seja, é uma afirmação absoluta, né? Ele já está afirmando de antemão de que a ciência não vai explicar tudo. Isso é uma bobagem, né? Não tem pé na cabeça isso, né? Isso é baseado em crença, né, religiosa. Não tem nenhuma evidência dizendo que a ciência tem limite, de que a razão tem limite. Até o momento, todas as evidências mostram que a ciência não tem limite, né? Talvez um dia a gente encontre todas as explicações do universo. A gente encontra uma equação mestra, que é chamada de o sonho de Einstein. A gente encontra teorias que unifiquem todas as teorias. Mas enquanto isso, a gente vive em uma constante busca, né? Então, toda vez que o religioso tentar colocar a ciência como algo rígido ou arrogante, não. A ciência, ela reconhece que ela é limitada, né? E tem essa área chamada, acho que alguns chamam de cientificismo, né? Cientificismo pode ser visto como uma espécie de religião, né? Cientificismo é diferente de cientologia, né? Cientologia é uma religião, é um culto, né? Agora, o cientificismo pode ser visto também, não chega a ser um culto, não chega a ser uma religião, mas é o nome que as pessoas dão para as pessoas que acham que a ciência explica tudo. Mas a ciência realmente não explica tudo. Vai ter uma diferença entre você dizer que a ciência não explica tudo e um dia pode explicar, e você dizer que a ciência não explica tudo e nunca vai explicar, que é o que os cristãos fazem, né? Os cristãos insistem, né? Geralmente é muito comum dentro do cristianismo, algumas crenças meio bizarras, de que a Bíblia tem a Bíblia, o cristianismo, a religião em geral deles, né? O cristianismo tem um conhecimento que a ciência nunca desvendou e nunca vai desvendar, o que é uma bobagem sem sentido. A parte mais esquisita, que até mesmo às vezes, felizmente isso não é muito comum, né? Felizmente isso não é muito comum, mas tem casos de cientistas famosos, né, que não digo famosos no sentido de ciência, mas famosos no sentido de que se expõem ao público, como o John Lennox, que realmente tem essa bizarrice na cabeça também, de que supostamente os cristãos encontraram coisas que a ciência está encontrando, como se a Bíblia fosse uma espécie de manual de antecipação das pesquisas científicas, que é uma bobagem, né? Assim, a Bíblia foi escrita por pessoas que não sabiam o que estava falando. Tem fortes sintomas disso, né? O meu livro seria a Bíblia, um livro científico. Eu tenho vários exemplos, né? Como menção da Terra ser quadrada, né? Ser plana. Alguns cristãos dizem, mas aquilo era metáfora. É o velho truque da metáfora, né? Quando a corda aperta no pescoço, é metafórico. Quando eles conseguem ainda ter um certo nível de credibilidade, aí é literal. Mas aí fica a pergunta que a gente estava tentando responder. Teria como a gente ter uma espécie de espiritualidade sem você acreditar num absurdo? Aí lembrando que eu fiz a diferenciação entre dois tipos de a ciência não explica tudo. Tem a ciência não explica tudo e um dia pode explicar, que é um comportamento de um bom cientista, né? Reconhecer que a ciência não explica tudo, mas reconhecer que a ciência está evoluindo passo a passo e dizer que a ciência não explica tudo e nunca vai explicar, que é a postura do cristão, né? Geralmente, do cristianismo. Muitas vezes, mesmo quando o cristão não fala isso abertamente, está embutido na forma dele de pensar, né? Eu já conversei com vários cristãos, inclusive cristãos com curso superior, muito inteligente, eles não percebem quando eu aponto isso para eles, mas eles têm uma forma de pensar embutida que induz, né, que sugere que a ciência
é a ciência que meio que sugere que a ciência nunca vai explicar tudo, como se a razão tivesse limite e o cristianismo fosse esse limite da razão, né? Sim, é o limite da razão, porque ali é alucinação. Pessoas escreveram aquele treco, escreveram a maior parte da Bíblia, muito possivelmente pessoas que não tinham nenhuma ideia do que estava falando, né? Às vezes com vozes na cabeça, coisa e tal. Então, realmente, a ciência não explica aquilo, porque né, não tem nada de racional ali. Agora, tentar dizer que é um conhecimento alternativo é bobagem. Então, existe espiritualidade, tem, você pensar no absurdo, eu vou usar basicamente três fontes, né, vamos se dizer. Uma fonte é o Sam Harris, né, do livro Despertar, um livro muito bom, por sinal, eu sugiro. Uma segunda fonte é a inteligência artificial, segunda fonte de inteligência artificial, que eu pedi a inteligência artificial fazer um resumo para mim, tentar me ajudar a responder, mas pedi para ela focar nos pensamentos do Sam Harris, né, que ela vai, nas ideias do Sam Harris. E uma terceira é a minha própria experiência, né, como pesquisador, ateu, então, o que eu quero que vocês mantenham em mente é que existe uma diferença entre você falar que a ciência não explica tudo e pode um dia explicar, ou não pode, né? A ciência não afirma. Tem um debate com o Brian Greene, né? Brian Greene e Rich Dawkins. Brian Greene é um físico, divulgador científico. Ele até reconhece que talvez a gente não consiga explicar tudo, né? Achar uma equação mestre que os físicos estão procurando. Mas a ciência está aberta, né? Para isso, né? Agora, se você afirmar com certeza de que a ciência... Mas o meu cristão é bem cirúrgico, né? Quando ele fala que a ciência não explica tudo, nunca vai explicar. Ele quer dizer as bizarrices da Bíblia, né? Ele não está se referindo a todo. É tanto que eu nunca vi cristão implicando, por exemplo, com Albert Einstein, por exemplo. Quando Albert Einstein explicou os movimentos irregulares de Mercúrio, né, usando a teoria da relatividade, eu não vi nenhum crente fazendo barulho. Mas quando Charles Darwin, né, explicou que as emoções, elas são sondadas por Deus, elas são evoluídas através do processo de evolução, teve todo um batuque com Darwin. Então você vê claramente que a implicância dos cristãos é bem focada mesmo, né? Então quando ele tenta dizer a ciência não explica tudo, ele está se referindo as fronteiras aonde que a ciência tá atacando, entre aspas, a religião. Eu vi uma frase uma vez, que eu adoro essa frase, né? A ciência não tem nada contra a religião, né? Nada. A ciência não tem nada contra a religião é efeito colateral, né? Ou seja, a ciência não tem nada contra a religião é efeito colateral. Então, de acordo com a ciência vai evoluindo, a primeira vítima é a religião. Mas por quê? Porque quando fala religião, vamos ser bem específico, né? Aqui eu concordo com o Sam Harris, né? O tema religião é tão inútil como o tema esporte, né? O que vários esportes têm em comum, além de respirar? Nada, né? Da mesma forma, o que todas as religiões têm em comum? Muito pouco, né? Assim, então, quando eu falo religião, eu estou me referindo ao cristianismo, né? Aos cristãos. O budismo, por exemplo, não faz afirmações do universo, né? Ele não faz afirmações, por exemplo, de criação de universo, de que há um ser criador. Não existe isso. É tanto que você não vai ver. Eu nunca vi, né? Eu nunca vi um debate entre ateus e budistas, né? Nunca vi. Não tenho conhecimento, talvez tenha. Os debates que eu vi até hoje, todos eles são o cristianismo ou variações do cristianismo. Por exemplo, o Daniel Souto-Mayor debatendo 4 religiosos, né? Era judaísmo, que é a base do cristianismo. O cristianismo foi uma cópia mal feita do judaísmo. Tinha um cara da Ubanda, né? A Ubanda, né? A Ubanda, por incrível que pareça, é uma ramificação do cristianismo, por mais que eu também demorei a entender isso, mas é uma continuação do cristianismo. Tinha o evangélico e tinha o católico, né, que era o padre, né? Ou seja, os quatro que estavam debatendo o Daniel Souto-Mayor todos ligados ao cristianismo, porque o cristianismo faz afirmações sobre o universo, né? No meu livro Seria a Bíblia um Livro Científico, eu dou vários exemplos dessas afirmações. Então, quando a ciência avança, ela acaba derrubando essas afirmações bizarras. Então, voltando para a nossa pergunta, seria possível uma espiritualidade sem acreditar no absurdo? Então, aqui eu pedi para a inteligência artificial tentar pegar o pensamento de Sam Harris, né, e definir espiritualidade. Sam Harris define da seguinte forma, segundo a inteligência artificial, né, as experiências subjetivas profundas, né, experiências subjetivas profundas que nos revelam verdades importantes sobre a mente humana e potencial da consciência. Novamente,
as experiências subjetivas, né? Repetindo, experiências subjetivas profundas que nos revelam verdades importantes sobre a mente humana e o potencial da consciência. Eu acho que o Sam Harris que tentou definir, porque é muito difícil. Eu perguntei no artificial porque eu não consegui definir espiritualidade. Eu tenho esse amigo meu que eu comentei na postagem de blog anterior, que diz que está ficando mais espiritual. Então eu tentei definir espiritualidade eu mesmo, né? E não consegui. Eu sei que Albert Einstein era considerado uma pessoa espiritual, né? Eu não me considero uma pessoa espiritual, talvez porque, da mesma forma, eu estou acostumado com essa versão de espiritualidade que envolve o cristianismo, que é fé cega, fé sem evidência, acreditar no misticismo, né? Espiritualidade como você acreditar que existem coisas paralelas. Pegamos o caso da mecânica quântica, né? Somente como exemplo. Durante muito tempo, a mecânica quântica deve ter no máximo 100 anos de idade, né? Que foi descoberta e tudo mais. E é o seguinte, que qualquer efeito quântico que tenha aparecido no passado, as pessoas poderiam dizer que era fantasma, né? Ou seja, hoje nós sabemos que é mecânica quântica, né? Muito que a mecânica quântica faz hoje poderia ser visto como fantasma no passado. Então, eu quero dizer o seguinte, que o que nós não sabemos explicar hoje não quer necessariamente que nunca vai ser explicado, né? Quer dizer que nós não temos o conhecimento suficiente para explicar, como milagres, as curas, que o pessoal chama de curas milagrosas. Muito disso tem mais a ver com a limitação da ciência do que de coisas, coisas assim, sobrenatural. O cristianismo fez isso o tempo inteiro, né? Algum tempo, para quem gosta, eu sugiro fortemente o trabalho do Richard Carrier, né, que é um historiador. Tem um debate que ele faz, né, inclusive está em português, ele está na verdade não é português, ele está com tradução e subtítulo, né? Acho que está no canal do Miranda, né? Acho que é o Miranda lá, o ateísta lá, que convidou ele. Então, assim, aí tem a parte que ele comenta, achei bem legal aquela parte lá que ele comentando que os cristãos primitivos, né, ou seja, os primeiros cristãos, acreditavam que o reino de Deus era realmente no céu, né? Era tipo assim, algo físico mesmo, né? Tipo, perto no céu. Hoje nós sabemos que o céu ele tem balão, tem avião, o espaço tem satélite, planetas. Então, esse espaço que nós vemos hoje, que não tem Deus, os cristãos do passado já acreditaram que tinham. Ou seja, você vê claramente que o que os cristãos primitivos chamavam de espiritualidade, de misticismo, é nada mais do que ignorância, né? Hoje nós sabemos que o céu não tem nada, Deus não está no céu, o céu tem avião, né? O céu tem nuvens, né? O espaço tem satélite, tudo isso os cristãos já acreditaram. Hoje os cristãos modernos empurraram Deus para uma dimensão paralela, né? Que eles meio que empurraram Deus para uma dimensão que eles dizem que não pode ser medida pela humanidade, né? Só que, como eu sempre falo, esse Deus interfere na nossa realidade, mas não pode ser medido, né? O que é um truque ridículo que eles usam para fazer isso. Então, novamente, o que Sam Harris diz? As experiências subjetivas profundas que nos revelam verdades importantes sobre a mente humana e o potencial da consciência. Eu acho que Sam Harris está tentando definir uma coisa que é difícil de definir, sabe? Na verdade, eu respeito Sam Harris por tentar fazer isso, especialmente depois do cristianismo ter monopolizado o termo espiritualidade, ter até destruído o termo, né? Ou seja, confundindo espiritualidade com superstição. Espiritualidade com acreditar em absurdos, né? Mas o que ele está falando aqui é bastante científico, né? O que é uma experiência subjetiva, né? Uma experiência subjetiva é aquilo que tem a ver com o nosso estado interno, né? Ou seja, por exemplo, se eu disser para você que quando eu estou, por exemplo, eu estou diante, sei lá, de uma cachoeira, por exemplo, né? Eu sinto uma espécie de libertação, uma espécie de pertencimento ao universo. Isso é uma experiência subjetiva. Por quê? É uma coisa que não tem como transferir. Mas, inclusive, toda a argumentação cristã em torno de Deus é subjetiva, né? Toda subjetiva, né? Quando eles falam que eu senti a presença de Deus, né? Ou que Deus tocou meu coração, ou que eu senti a presença de Jesus, é muito comum você ouvir esse tipo de coisa de relatos dos cristãos. Isso é uma experiência subjetiva, porque você não tem como medir isso, né? Não tem como você medir isso, né? Aí Sam Harris continua, né? Profunda, que nos revela uma verdade importante sobre a mente humana e o potencial da consciência. Isso que o Sam Harris está falando aqui tem a ver com o Sam Harris é um neurocientista, então acho que mais do que natural, acho que mais do que natural do que ele faça uma definição que seja tendenciosa, vamos assim dizer, em torno da área dele, né?
Então, quando ele fala experiência subjetiva, ele está se referindo quando ele fala sobre a mente humana, potencial da consciência, ele está se referindo muito possivelmente, porque é fato, né? Existem muitas coisas sobre a mente humana que nós não sabemos, né? Nós não sabemos, por exemplo, o que é consciência, né? Como que a consciência se forma, né? Nós não sabemos, por exemplo, a mente humana, ela tem vários comportamentos que são difíceis de explicar. Por exemplo, os pensamentos intrusivos, né? Todos nós temos, né? Esses pensamentos que surgem na cabeça, a intuição, por exemplo. Como que nós temos intuição, né? Muitas vezes a intuição ela é totalmente bizarra, né? Às vezes existem técnicas para você melhorar a intuição. Alguns falam de caminhadas, outros falam de relaxar, e muitas vezes tem o caso do rapaz, do cientista que encontrou a estrutura do benzeno, sonhando, né? Ele sonhou com uma cobra morrendo, a cobra mordendo a própria cauda, é uma estrutura de benzeno, aquela estrutura que a gente aprende no ensino médio, que é circular, né? Tudo isso vem de sonho. Eu mesmo já tive alguns sonhos bizarros. Uma vez eu tive um sonho da Lua mexendo como se tivesse um efeito quântico, né? Eu poderia interpretar isso de alguma forma, mas meu ponto essas experiências subjetivas que o Sam Harris está se referindo, na verdade são parte de estudos na psicologia, né? O que ele está falando aqui é que existe alguns mistérios da mente que nós não entendemos. O Sam Harris não está se referindo aqui a nada místico, né? Ele não está se referindo. E é possível que existam coisas que a gente não sabe explicar. Por exemplo, até onde eu sei, né, eu não sou especialista em teoria das cordas, né, mas a teoria da gravidade não consegue explicar, nem a teoria da relatividade consegue explicar basicamente como que a gravidade funciona, né? Ou seja, tem as partículas da gravidade, acho que fugiu o nome aqui, que eles deram, que alguns até sugerem que essas partículas podem atravessar dimensões, né? Então, assim, no mundo quântico você pode ter partícula que aparece e some, né? Ou seja, são coisas totalmente fora do normal. Eu lembro quando eu fiz meu mestrado, a gente tinha cálculo matemático para calcular a probabilidade de um elétron atravessar a parede, né? Então, se o elétron pode atravessar a parede. Então, ou seja, tudo isso mostra que existe muito do que a gente não sabe, né? Sobre o universo. Mas isso não tem nada a ver com você falar que nunca saberemos ou que nunca vamos explicar. Que é o pensamento cristão, né? Acho que é basicamente isso, né? Então a provocação precisamos acreditar em cobras falantes para poder acreditar. E o Sam Harris fala, no livro Despertar, o Sam Harris fala muito disso no livro dele, sabe? Sobre ele até usa muitos termos como você não precisar de acreditar em absurdo para ser espiritual, né? Eu não me considero uma pessoa espiritual, então não posso falar muito pelas pessoas, mas então a espiritualidade pode e deve ser definida fora da religião, né? Tem um livro que chama Espiritualidade Sem Religião, né? O budismo secular, por exemplo, tenta trazer espiritualidade sem estar anexado ao budismo, que tem toda uma controvérsia, o budismo seria ou não religião. Então a minha resposta para vocês é que, para a gente poder fechar esse episódio, depois eu volto no futuro com mais pensamentos, é que eu não sou uma pessoa espiritual, mas eu acho que sim, é possível a gente definir espiritualidade sem acreditar em absurdos, sem acreditar em cobras falantes, né? É igual eu falei pro meu amigo, né? Eu penso dessa forma, eu falei isso com ele, né? Ele parece se sentir um pouco acuado, um pouco com medo de falar comigo sobre o assunto, e para mim qualquer forma de espiritualidade que te ensine que o conhecimento é uma ameaça, né? Você está buscando espiritualidade e você busca uma forma de espiritualidade que te ensina que uma pessoa crítica, uma pessoa pensadora, como eu, por exemplo, seria uma ameaça para a sua espiritualidade. Eu acho que essa tipo de espiritualidade é perigosa, porque para mim acho que nenhuma forma de espiritualidade ela deveria ser vista como algo qualquer coisa que vê o conhecimento como uma ameaça, que é muito comum no cristianismo. O cristianismo ele vive disso, de colocar o conhecimento como ameaça. Qualquer forma de espiritualidade, religião ou não, que tenha o conhecimento como ameaça, ou que coloca o conhecimento como ameaça, na minha opinião, é algo que a gente deveria evitar, ou ficar longe, né? Então, se você está buscando uma espiritualidade, né, isso vale para pessoas em geral, e você passa a ver o conhecimento como ameaça, né, você passa a ter medo de ler um livro, por exemplo, de Sam Harris, você passa a ter medo de ler um livro meu, por exemplo, de Bíblia, Fábrica de Absurdos. Você passa a ter medo de ler sobre o Rich Dawkins, por exemplo, ou Christopher Hitchens. Para mim, qualquer forma de espiritualidade que envolve medo do conhecimento é algo perigoso, né? Eu acho que se existe uma forma de espiritualidade, novamente, eu não me considero uma pessoa espiritual, mas se existe uma forma de espiritualidade, seria mais uma admiração com o universo, uma admiração com o desconhecido, né?
O fato da gente admitir que existe muito no mundo que a gente não sabe, né? Existem muitas coisas no mundo que a gente não sabe. Eu acho que isso não tem nenhum problema da gente admitir isso. Então, o fato da gente admitir que o universo é misterioso, de que existem muitas coisas no universo que a gente não entende, ou que a gente não explica, isso não implica em nenhum momento de que existem criaturas sobrenaturais. Isso implica que a gente tem muito que aprender. E como disse anteriormente no início do podcast, a ciência não tem nenhum problema com isso, né? Toda vez que o cristão tenta pintar o cientista, o ateu como alguém arrogante ou como alguém que não tem dúvida. Eles muitas vezes nos debates eles tentam pintar o ateu como alguém que tá certo, né? Porque eles acham que o ateu tá certo de que Deus não existe, né? Então por isso o ateu é uma pessoa arrogante e coisa e tal. Não necessariamente, né? Existem o Rich Dawkins define o ateísmo em 7 escalas, né? De 1 a 7, né? É fato, alguns ateus realmente negam a existência de Deus com toda a força, da mesma forma que alguns religiosos aceitam a existência de Deus com toda a força. Mas a maior parte dos ateus, eu me considero nessa lista, a gente não acredita em Deus porque não há evidências para acreditar. Tem uma diferença. Da mesma forma que eu não acredito em chupa-cabra, que eu não acredito em doentes, da mesma forma que eu não acredito sei lá, fantasma, é a mesma coisa. Ou seja, se algo, como disse o Bertrand Russell, né? Bertrand Russell, em uma das suas apresentações, né? Se algo não tem evidência, você tem que suspender o julgamento até você encontrar as evidências, né? A não ser que você tenha que tomar uma decisão, né? Se você tiver que tomar uma decisão, se pula ou não pula num local escuro, né? Você precisa tomar essa decisão de você pular ou não pular, você não tem escolha. E você não tem evidências, né? Aí você pode pular, que é um pulo de fé, né? Ou seja, você não sabe. Agora, se você puder evitar de pular naquele local escuro, sem ter uma lanterna, sem ter nenhum tipo de evidência. Agora se você puder coletar evidência do buraco, coisa e tal, é melhor você coletar. Você pode jogar uma pedra, né? Para poder ouvir o tempo que a pedra demora para poder tocar no chão. Você pode usar um pedaço de pau para poder tentar calcular o fundo da sombra, que a sombra às vezes pode enganar. Então pode ser mais fundo ou menos fundo do que você pensa. Então, se você puder coletar evidência sobre algo, antes de tomar uma decisão, você deve coletar. Se você não puder coletar evidência e você for obrigado a tomar uma decisão, você toma. Só que no caso de Deus, eu não vejo por que eu vou apostar nessa figura se realmente eu não vejo por que eu devo acreditar, né? A não ser que seja as ameaças que os cristãos inventam, né? De que se você morrer e não aceitar Jesus, você vai queimar no fogo do inferno por toda a eternidade. Isso é bizarrice, né? Pessoal, então eu vou ficar por aqui, né? Esse foi um conjunto de reflexão no qual eu falei sobre a questão da espiritualidade sem acreditar em absurdos. A conclusão é de que sim, é possível você ter uma espiritualidade sem acreditar em absurdos. Você não precisa acreditar em cobra falante para poder ter uma espiritualidade. Essa visão de espiritualidade, como acreditar em absurdo, é uma construção do cristianismo. Especialmente no Brasil, né? O Brasil, durante o período imperial, 99% dos brasileiros eram católicos, ou seja, 99% dos brasileiros eram católicos, hoje está em torno de 60%. Isso quer dizer o seguinte, quase todos os brasileiros eram católicos. Por mais que o catolicismo caiu como religião, a cultura fica, né? Então existe uma cultura construída no Brasil de que espiritualidade é acreditar no absurdo, é você aceitar coisas sem evidência. Então é isso, pessoal. É bom aprendizado para vocês.